todos! Publicamos neste vídeo uma apresentação detalhada sobre o sistema SEWA e caso tenha alguma dúvida, poste nos comentários que iremos responder o mais breve possível. Ah, o sistema SEWA é uma solução web, desenvolvemos ela em PHP 5.6, o banco de dados utilizados é o MySQL. Em relação ao espaço necessário, o consumo está em torno de 10 gigabytes por ano. É uma plataforma extremamente leve, não requer aquisição de equipamento com grandes capacidades para que se tenha o seu pleno funcionamento. E a proposta é para que tanto os scripts quanto o banco de dados eles fiquem hospedados nos servidores de cada instituição. Bom, vamos entrar agora, acessar uma tela de administração, onde contém alguns parâmetros que devem ser equalizados para que o sistema assuma um comportamento padrão para todos os projetos que serão submetidos na SEWA após a instalação do sistema. O primeiro item é usar a base de e-mails. Essa base de e-mails só vai permitir que você bloqueie a submissão de projetos de pessoas não autorizadas no sistema. Frequência de relatórios, a secretaria tem a prerrogativa de definir qual a periodicidade dessa cobrança, uma vez que o sistema fará essa cobrança automaticamente. E uma vez determinada, por exemplo, que se a cobrança será anual, o sistema vai fazer uma varredura no banco de dados, vai verificar quais projetos foram aprovados há um ano atrás, vai checar quem encaminhou o relatório, e aqueles pesquisadores que não encaminharam, ele vai começar a disparar alertas, comunicando sobre a necessidade do envio desse relatório. E caso o pesquisador não atenda essa solicitação, o sistema vai bloquear a submissão de novos projetos desse pesquisador. Frequência de cobrança, aqui eu coloquei 7 dias, então significa que uma vez por semana o sistema vai cobrar esse pesquisador a respeito do relatório. O tempo para arquivamento, ele está relacionado aos projetos que ficam pendentes. Então, uma vez que você solicita algum esclarecimento ou envia alguma consideração para o pesquisador e ele deve responder, você pode determinar quanto tempo a SEWA vai esperar a resposta desse pesquisador. E caso ele não responda dentro do prazo limite, o sistema automaticamente vai arquivar esse projeto. Tolerância de análise está relacionada ao tempo que a SEWA vai dar para cada relator realizar a sua avaliação. Então, por exemplo, se eu colocar 15 dias aqui, eu vou designar um relator responsável pela avaliação desse projeto. Ele vai ter 15 dias para me responder. Se ele não me responder dentro desse prazo, automaticamente o sistema vai retirar esse projeto da área dele e vai devolver para a secretaria para que a secretaria reencaminhe esse trabalho para um novo avaliador. Ou até mesmo para o mesmo avaliador, só que ele vai ter realmente os 15 dias adicionais. Compartilhar parecer, como o sistema permite que você encaminhe o mesmo projeto para 2 ou mais relatores, você apenas vai viabilizar, fazer com que esses avaliadores tenham acesso ao parecer do seu colega. Então, por exemplo, se está eu e uma outra pessoa avaliando o trabalho, se eu responder primeiro, o meu colega, quando for avaliar, vai visualizar o que eu respondi e o que eu escrevi a respeito do meu relato. Mostrar projeto em relatoria, embora eu não seja relator de todos os projetos que entram na SEWA, eu tenho uma tela, uma área em que eu tenho eles todos à minha disposição para leitura, inclusive de todos os documentos, formulários, etc. Cronograma restrito. Ao selecionar sim, o sistema vai criar uma limitação que vai impedir que um projeto submetido hoje tenha a informação de que o seu início ocorreu ontem, por exemplo. Então é só uma limitação e vai impedir que você tenha um início retrospectivo à data atual. Bom, são parâmetros que você configura logo após a instalação do sistema, mas que pode ser alterado a qualquer momento sem grandes prejuízos ao sistema. Eu vou acessar então uma outra tela, que é simulando a entrada do pesquisador ao sistema. Então, assim que você já tem um sistema em pleno funcionamento, não há necessidade da realização de pré-cadastro. O sistema vai entender que a partir do momento que você completar o primeiro formulário, esses dados vão servir como base para que você tenha já o seu cadastro realizado na base do sistema. E toda vez que você entrar com o seu CPF,
ele vai resgatar os dados da primeira submissão e vai completar os campos respectivos já preenchidos anteriormente. Inicialmente, nós temos aqui o CPF do pesquisador, que seria o pesquisador responsável vinculado à instituição, alguns campos específicos, como finalidade. Aqui nós temos ensino, pesquisa, produção, treinamento, mas a Secretaria da SEU ela vai ter autonomia para retirar opções daqui, ou acrescentar, ou editar dados que estão presentes aqui, sem a intervenção do pessoal de TI, e isso vai ser aplicado no sistema em tempo real. Título da proposta em inglês, título da proposta em português. Então, o título da proposta em inglês nós acrescentamos porque assim que a SEU aprova o projeto, automaticamente o sistema emite um certificado, uma parte dela em português, outra parte em inglês, e a gente captura essa informação aqui para completar o certificado, que poderá usado inclusive para publicação dos trabalhos. Então a ideia é que o sistema ele tenha um responsável vinculado à instituição, assumindo a autoria desse projeto, e da mesma forma o sistema vai permitir que você tenha colaboradores vinculados a esse trabalho. Isso aqui ele vai replicando campos, então isso aqui é sem limite, né? É ilimitado. Você pode ter quantos colaboradores quiser, e sempre que o pesquisador realizar uma submissão do projeto a SEU, cada pessoa citada aqui vai receber um e-mail falando que o nome dele foi mencionado num projeto de pesquisa submetido para avaliação da SEUA. Esse primeiro formulário é o primeiro de 4, né, na via impressa do formulário unificado. Geralmente você tem de 12 a 13 páginas. Aqui no sistema a gente organizou para que ele ficasse em 4 módulos, e não ficasse tão extenso e tão difícil de ser preenchido. Então a tela ela fica de forma muito mais reduzida. Esse primeiro formulário praticamente é de identificação do pesquisador. Todos os pesquisadores que forem preencher e submeter projetos passarão por essa fase. Assim que você completa esse preenchimento uma primeira vez, vai aparecer aqui uma senha de acesso, e com essa senha você vai acessar um painel de controle, vai poder, claro, obviamente, trocar essa senha e vai conseguir submeter novos trabalhos, vai conseguir acompanhar o resultado de todos eles. Vamos agora entrar. Eu vou entrar numa outra tela que eu já tenho alguns dados preenchidos, que daí a gente acaba não perdendo tempo preenchendo todo esse formulário novamente, que realmente é bastante extenso. Aqui eu estou simulando a entrada como se eu fosse assumir o perfil de um pesquisador que já tem projetos cadastrados na plataforma. Aqui no meu caso eu tenho 4 trabalhos, né, já preenchidos, alguns enviados e outros não. Temos algumas funções até importantes. A primeira aqui que eu acho importante ressaltar esse ícone dessa folhinha, né? E inclusive aparece aqui uma orientação: utilize esse recurso caso você queira replicar todos os dados deste formulário em uma nova submissão. Então, para pesquisadores que têm projetos numa mesma linha de pesquisa, basta clicar aqui que ele vai pegar todos os dados que foi preenchido nesse trabalho e vai replicar numa nova submissão. E aí o pesquisador pode fazer alterações pontuais e não ter que preencher todo esse formulário novamente. Um outro item aqui, como o sistema permite que você adicione colaboradores no trabalho, o pesquisador responsável ele pode delegar acesso para algum desses colaboradores. Então basta você selecionar o colaborador que é cadastrado na pesquisa, definir o tipo de acesso, e quando você gravar essa informação, no meu caso aqui, o Carlos vai receber um e-mail com uma senha, e assim que o Carlos entrar para acessar o painel de controle, ele vai encontrar somente esse trabalho aqui, que foi o que eu autorizei ele a acessar. E vamos supor que o Carlos seja uma pessoa muito querida na instituição, e muitos dos outros pesquisadores forneçam acesso para ele. Então, sempre que ele entrar com uma senha, que será uma senha única, ele vai encontrar aqui projetos de pesquisadores diferentes no mesmo painel. Então é dessa forma que é apresentado. Sempre que o projeto ele for aprovado na SEUA, vai surgir aqui um novo botão chamado atualização, que mais à frente eu retorno para mostrar como funciona.
mas através desse botão atualização, o pesquisador vai conseguir entrar com emendas, relatórios parciais, relatórios finais, pedidos de alteração de inclusão de animais, pedidos de prorrogação de prazo. Então é uma série de ramificações aí, de possibilidades que ele vai conseguir tudo através desse painel de controle. Uma vez que o projeto é aprovado, o certificado, eu vou abrir ele por aqui, mas o certificado já é disponibilizado no próprio painel, então o pesquisador não precisa nem acionar a secretaria para que ele tenha acesso a esse documento. E uma vez que o pesquisador faz a submissão do projeto de pesquisa, então o sistema também bloqueia toda a edição do formulário. Então ele não consegue mais mexer uma vez que foi submetido. Esse daqui é o modelo de certificado, então é isso aqui que o pesquisador ele vai ter acesso assim que a CEU a aprovar. Tá aqui, ele segue exatamente o modelo do CONSER. Já contém todas as informações, o título, o nome do pesquisador, a tabela de animais, a versão em inglês que vai auxiliar aí na apresentação para publicação do trabalho, a tabelinha de animais. Se houvesse várias espécies utilizadas no mesmo projeto, na tabelinha aqui seria exibido todos os animais preenchidos no formulário. Então segue exatamente esse modelinho aqui. Cada um vai pegar na sua tela sem que a secretaria tenha que emitir esse documento impresso. Bom, então esse é o painel de controle do pesquisador, é através daqui que ele vai gerenciar e vai acompanhar os resultados do trabalho. Se o projeto ficar pendente, né, ou seja, a secretaria solicitou algum comentário ou a comissão, né, emitiu solicitações de esclarecimento, o formulário ele volta editável para o pesquisador. O pesquisador ele vai conseguir aqui responder, vai conseguir atualizar esse formulário sem problema algum. A ferramenta que a gente vai conseguir usar no próprio sistema é fazer com que a própria plataforma ela compare a diferença entre o novo formulário e o velho e vai mostrar para a secretaria, vai mostrar para o relator onde foi que o pesquisador realizou intervenções. Mesmo que você troque uma vírgula de lugar, o documento em PDF vai apontar onde esse pesquisador realizou as alterações. Isso nós adotamos porque, por ser um formulário muito extenso, né, seria penalizar em muito o relator, fazer ele ter que ler tudo de novo para ele identificar onde foi que houve mudança. Então o sistema vai fazer isso automaticamente para ele. Eu vou abrir aqui então o formulário já preenchido para mostrar como é que ele foi organizado. O primeiro formulário eu já mostrei, já temos ele aqui, que é o primeiro formulário de identificação. Ele já está todo completo, já foi todo preenchido. A segunda parte do formulário, ele está muito mais focada as informações do projeto em si. Então já tem aqui instituição que é envolvida no trabalho, isso aqui, esse sinalzinho de mais em todo o sistema, ele significa sempre replicar algum tipo de campo. Temos resumo da proposta, objetivo, justificativa e relevância. Note que quando a gente passa o mouse sobre o campo, ele abre aqui uma shadow que seriam orientações para que o pesquisador saiba o que se espera de informação dentro deste item. Então acaba ajudando o pesquisador a pelo menos orientar para que ele não coloque dado incorreto no local indevido. Logo abaixo a gente tem a tabelinha de animais, começa aqui com o dado origem. Esse origem, na verdade, poderia ser os biotérios, poderiam ser locais de fornecimento de animais, mas esse campo ele é alimentado pela administração da CEU, ou seja, o pesquisador ele não tem autonomia para incluir novos campos aqui, novos itens, né? Então ele fica limitado, caso você tenha algum local de fornecimento de animal que não esteja listado aqui, você deve entrar em contato com a CEU para que eles adicionem isso. Uma outra função que nós colocamos, por exemplo, que ao selecionar não aplicável biotério, você nota que abre todas as espécies
sugeridas pelo CONSEA, as espécies animais sugeridas por eles. Uma vez selecionado, por exemplo, o biotério central, nós limitamos essa lista. Isso aqui é um recurso que a administração da CIO pode ou não utilizar. Aqui nós utilizamos para mostrar que pelo menos existe essa possibilidade. Ou seja, o pesquisador ele não pode falar que está pegando cão e gato do biotério central, porque na lista aqui você vê que ela é muito mais restrita e não tem cão e nem gato, neste exemplo. E ao selecionar, por exemplo, aqui uma cobaias, no meu exemplo aqui, eu já tenho a linhagem pré-cadastrada, ou seja, eu não consigo adicionar uma outra linhagem que não seja essa. No campo à frente nós temos o sexo dos animais, aqui a linhagem que já foi preenchida automaticamente. No lugar do número 12 aqui é o tamanho da amostra, vem idade mínima, idade máxima, peso mínimo e peso máximo, instalações, que já vem alimentado com alguns itens que nós consideramos que é os mais comuns. No próximo campo nós temos aqui o tipo de forração, que no formulário do CONSEA, na sua via impressa, está como tipo de cama. O número de animais por metro quadrado, as dimensões que acabamos adicionando por conta da solicitação de algumas CEUAs, né, que seriam as dimensões da instalação, né, poderia ser, por exemplo, a gaiola metabólica, e aqui o pesquisador vai inserir as medidas dessa gaiola. Procedência, manutenção, condições de alojamento, segue exatamente como está no formulário do CONSEA, e como eu comentei lá atrás, caso o pesquisador decida por utilizar várias espécies animais no mesmo trabalho, basta clicar no mais aqui que o sistema vai replicar. Então está aqui, está replicado. Ah, eu vou utilizar 3 espécies animais, não tem problema. Você basta clicar no maisinho aqui que ele vai abrir 3 tabelas diferentes. Então no mesmo projeto eu poderia utilizar lá, eu tenho lá cobaia, eu poderia ter bovino aqui, e poderia ter na tela de baixo, eu poderia ter caprino, no exemplo. Então isso aqui também não tem limite, o pesquisador ele fica livre para informar quantas espécies de animais ele julgar necessário para a execução do seu trabalho. Local do experimento, procedimento, todos esses campos aqui seguem praticamente o que está no formulário do CONSEA. O único campo que nós adicionamos aqui foi se haverá a utilização de material radioativo. Todo o restante, como cronograma e organismos geneticamente modificados, segue o modelo padrão do formulário unificado. O terceiro formulário, a terceira parte do formulário 3 de 4, embora ele pareça o formulário mais curto, ele acaba se tornando o mais extenso do sistema, né? E essa praticamente é a última tela de preenchimento de dados, né? Então a gente organizou de forma que aquelas 12, 13 páginas do formulário unificado se transformasse em três fases aqui dentro do sistema. Lembrando que tanto o formulário 2 quanto o formulário 3, eles possuem um sistema de autogravação. Então, caso acabe a energia, desliga o computador ou por algum motivo o pesquisador tenha que sair, ele não vai perder tudo que ele fez. O sistema vai salvar do ponto em que ele parou. Não vai ter perda de informação. O primeiro campo, o grau de invasividade, já tem aqui passando o mouse sobre o campo, ele vai mostrar o que cada grau significa e já mostra aqui como orientação nessa chama. O segundo campo, tipo de estresse, aqui eu coloquei nenhum tipo de estresse provocado, mas ao selecionar pelo menos um, o sistema abre a possibilidade para que eu coloque mais tipos de estresse. Então isso aqui também, de forma infinita. Então eu poderia ter privação alimentar, poderia ter privação hídrica, poderia ter privação do sono, e assim infinitamente. Isso aqui não tem limite, o pesquisador realmente tem total autonomia para especificar as informações que ele julgar pertinente. Aqui no caso de dor, ao selecionar dor de curta ou longa duração, vai abrir um campo para que se defina esse tipo de dor e vai abrir logo um pouco mais abaixo aqui os fármacos utilizados para conter essa dor. Já que eu sou um agente causador, ele está me perguntando aqui quais os fármacos que eu utilizo para minimizar a intensidade dessa dor causal. No formulário impresso do CONSEA, lá, se eu não me engano, ele dá como sugestão relaxante, analgésico, anestésico. Aqui nós adicionamos todo o grupo de fármacos cadastrados no site da Anvisa. Então, dessa forma, o pesquisador fica livre realmente para adicionar o que ele quiser. Essa lista aqui ela pode ser, inclusive,
alimentada com mais outros itens que a comissão julgar necessário. Mas vamos selecionar aqui, por exemplo, um antialérgico, dando a entender que eu estou causando dor e eu vou utilizar um antialérgico para minimizar essa dor. Como eu não apontei no meu grupo de fármacos nenhum analgésico, o sistema está me perguntando aqui, justifico o não uso de analgésico para dor. Por quê? Porque no meu grupo aqui, nos meus fármacos utilizados, eu não selecionei analgésico. A partir do momento que eu selecionar aqui um analgésico opioide ou não, ele vai me sumir essa justificativa. Outra orientação dada no formulário impresso do CONSEA é que caso você tenha utilização de princípio ativo, né, o pesquisador ele deve entrar no site da Anvisa e buscar esses princípios ativos cadastrados lá, bem como o número da sua DCB. Esses princípios nós já trouxemos todos eles para cá. Então já estão todos aqui. Eu poderia começar a escrever xilazina aqui, por exemplo. Ao clicar duas vezes no item, ele já vai levar para dentro do campo, inclusive com o número dessa DCB. E aqui o pesquisador também pode estender para que ele possa especificar quantos fármacos ele quiser. Na sequência nós temos aqui dose, via de administração, frequência, duração. O pesquisador poderia perguntar, mas eu estou utilizando um princípio ativo que não está cadastrado no país e não tenho ele na lista. Então você pode escrever. O sistema ele só está te dando uma sugestão e facilitando a sua vida para que você não tenha que sair dessa tela para buscar informação fora. Então, você pode escrever caso não tenha na lista. O mesmo vai acontecer para a cirurgia. Caso o pesquisador opte pela opção que haverá cirurgia, vão abrir campos destinados a este item, né, perguntando quais cirurgias serão realizadas e quais os fármacos envolvidos nessa cirurgia. Né? Se eu não selecionar nenhum anestésico, obviamente o sistema vai perguntar aqui que cirurgia que é essa, que se faz sem anestesia. A partir do momento que eu selecionar que haverá um anestésico, ele some essa solicitação e aí o pesquisador pode seguir adiante. Lembrando que o pesquisador ele não vai conseguir fazer a submissão de projeto de pesquisa se todos os campos não estiverem devidamente preenchidos. Claro que a gente não consegue validar o que foi escrito, mas a gente faz com que ele tenha que escrever alguma coisa. Logo abaixo nós temos aqui, por exemplo, material biológico. Ele também tem o mesmo recurso de replicação dos campos. Então aqui o pesquisador terá condições de entrar com as informações e frequência, quantidade, método de coleta para o respectivo material que está sendo retirado da espécie animal. Logo abaixo nós temos o último campo, eutanásia, aqui está como não. Então ele me pergunta aqui qual a destinação dos animais vivos após o experimento. Né? Uma vez que eu troco essa informação de sim para não, já não tem mais o animal vivo sendo destinado. Você já considera o método de descarte, bem como a descrição do método de eutanásia. E como material de orientação, a gente acabou adicionando aqui no PDF, né, deixou como anexo, a Diretriz Brasileira para o Cuidado e Utilização de Animal, né, lançada pelo CONSEA em 2008. Então, essa parte do formulário, o 3 de 4 aqui, praticamente ele finaliza toda a área de preenchimento, pois a quarta e última fase do sistema ela é destinada exclusivamente ao anexo de documentos. Ou seja, aqui nós temos obrigatoriamente a necessidade da submissão do termo de compromisso e do projeto de pesquisa. Algumas instituições eles optam por não receber o projeto de pesquisa, então o sistema permite que você retire essa informação. O termo de compromisso é obrigatório para todo mundo, isso não tem como ser removido, mas de qualquer forma o termo de compromisso do pesquisador ele está anexo aqui, basta o pesquisador baixar, a ideia é que ele pegue esse documento, imprima, assine, date, escaneie e devolva no próprio sistema. Esse aqui é o modelo do termo de compromisso, exatamente como preconiza o CONSEA, o texto praticamente é o mesmo. Então está aqui o modelo de termo. Então a ideia é que o pesquisador pegue esse documento, assine, escaneie ou fotografe e devolva no sistema. A partir do momento em que ele devolver os dois documentos nos respectivos campos, o sistema vai habilitar aqui um botão aqui no canto direito, inferior direito,
um botão submeter a SEWA. E só a partir daí ele vai conseguir fazer então a submissão definitiva na SEWA. Essa submissão vai cair numa área de secretaria em que vai aguardar uma checagem de documentação. A partir desse momento dessa checagem é que a secretaria ela vai estabelecer o recebimento ou não do documento então enviado para avaliação da SEWA. Bom, a parte do pesquisador de preenchimento de formulário ela termina aqui. Eu vou entrar agora numa outra área, que seria a área de secretaria, para mostrar como que toda essa documentação e todo esse preenchimento ele chega na administração da SEWA. Então vou sair dessa tela, vou entrar como administradora. Aqui eu me cadastrei com todos os perfis para que facilitasse a entrada, mas dependendo de cada usuário, você vai ter uma senha só para administrador ou só para relator ou pesquisador, mas caso você tenha perfis em diversos níveis, a senha de acesso ela será a mesma para todos eles. Então vamos lá na área de administração. Bom, na área de administração, cada bloquinho cinza aqui ele representa um projeto ou representa um documento submetido. Nos meus últimos 3 casos aqui, cada um é um projeto de pesquisa. Então nós temos um projeto, um outro projeto. Então todos eles estão aguardando a checagem da documentação. Geralmente, na secretaria, você checa se os documentos anexos estão ok. Então aqui nós temos o termo de compromisso, nós temos o projeto de pesquisa e nós temos o formulário CONSEA. Esse formulário CONSEA ele é anexado automaticamente pelo sistema, independente da vontade do pesquisador. Ou seja, se o pesquisador tivesse anexado aqui 4 documentos, o quinto seria o formulário CONSEA. Se ele tivesse anexado 3 documentos, o quarto seria o formulário CONSEA. Ou seja, toda vez que o pesquisador submete um projeto para avaliação da SEWA, o sistema reúne todas aquelas informações que foram preenchidas, que eu mostrei na fase anterior, transforma tudo isso em PDF e anexa automaticamente aqui no sistema. Então a gente consegue ter um histórico de tudo aquilo que aconteceu. Vamos supor que a secretaria verificou e um documento foi anexado em branco, então ou no lugar errado. A secretaria vai ter a prerrogativa para devolver esse projeto. Basta escrever o motivo da devolução e clicar em enviar. Quando a secretaria clicar em enviar, o pesquisador vai receber um e-mail, um aviso falando, olha, prezado pesquisador, entra lá na plataforma que o status do seu trabalho sofreu alteração. E quando o pesquisador acessar a sua área, ele vai conseguir visualizar aqui o motivo do porquê que vocês estão devolvendo o projeto deles. E, obviamente, todo o formulário abre editável novamente para que ele consiga fazer as alterações que foi solicitada pela Secretaria da SEWA. Isso aqui ainda não é análise do relator, ele não chegou a dar entrada na SEWA. A gente pode entender que seria um filtro, né? O pesquisador chegou na secretaria, tentou entregar um projeto, por algum motivo houve alguma falha de preenchimento ou apresentação de documento e a própria secretaria devolveu. Então esse projeto aqui ainda não faz parte do processo da SEWA, ele não chegou aí às mãos de nenhum relator. Caso a secretaria opte por receber esse projeto, então o projeto ele vai ser aceito. Eu vou abrir um menuzinho aqui para mostrar um pouquinho, para tentar explicar de forma mais fácil. Então esse menuzinho ele só demonstra que o sistema ele trabalha num esquema de navegação e de expansão para que toda vez que o projeto ele deixa de fazer parte de uma área, ele migra para outra. Então ele vai sempre migrando de um lugar para o outro. Então aqui no submetido nós temos 4 documentos. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir a tela de trás, que é onde eu estava, né? Então está aqui, ó, 4 documentos. Se eu receber algum desses documentos aqui, ele deixaria de ser 4, passaria a ser 3, e aqui na indicação passaria a ser 15. Ou seja, a indicação é uma área destinada a designar os relatores responsáveis pela avaliação desse projeto. Então eu vou abrir aqui. A partir do momento que eu fizer a indicação de um relator, ele sai daqui da indicação e vai para em relatoria. Então ele passaria a ser 13, aqui passaria a ser 12, e assim vai seguindo um esquema de migração diária.
Eu vou clicar aqui no botão indicação e ele vai me abriu aqui todos os projetos que eu recebi, né? Eu chequei todos eles, estão todos ok. E aqui eles estão aguardando a indicação de um relator responsável pela análise. Clicando aqui na indicação, ele vai me abrir aqui uma telinha, eu tenho aqui à disposição todos os documentos que foram anexados pelo pesquisador. Os comentários da secretaria, eu poderia aqui me devolver até dia X, por exemplo. E quando eu encaminhar esse projeto para o relator vai conseguir ver esse texto aqui, então serve como um mural. Como eu mencionei, o sistema ele permite que você encaminhe o mesmo projeto para relatores diferentes. Então basta eu clicar aqui no mais relator que ele vai expandir a caixa de seleção. Um outro recurso que nós temos, ao passar o mouse, vou diminuir um pouquinho a tela, mas ao passar o mouse sobre esse mais relator, o sistema vai me mostrar uma tabela de todos os relatores cadastrados no sistema, exibindo quantos projetos cada relator analisou e quantos trabalhos cada um tem para analisar. Então, visualmente, nessa tabelinha aqui, ele já meio que permite que você não penalize uma só pessoa com muitos trabalhos ou para quem já tem trabalho para avaliar. Então, é uma tabela que está vinculada em tempo real ao banco de dados. Sempre que você entrar aqui, você vai ter dados atualizados sobre o trabalho e o comportamento das atividades da CEUA quanto à avaliação, né, dos trabalhos pelos relatores. Eu vou aumentar um pouquinho a tela. Então, clicando nesse mais relatores, note que lá embaixo está estendendo o número de relatores. Então, eu poderia mandar esse projeto para o relator 1, poderia enviar o projeto então para o relator 2 e para o relator 3. Ao gravar essa informação, cada um desses relatores aqui eles vão receber um e-mail falando, olha, professor, entre na plataforma que tem um trabalho lá para o senhor avaliar. E aí, quando o relator acessar o sistema com a senha e o e-mail dele, ele vai encontrar esse trabalho aqui, lá na área de avaliação dele. Quando o relator 3 entrar, ele vai encontrar o mesmo trabalho, porém cada um vai fazer a sua avaliação individual. Porém, cabe à secretaria optar por compartilhar ou não o parecer, e aí cada um desses três aqui eles vão enxergar o parecer dos seus colegas. Né? O 1 vai enxergar o parecer do 2, o 2 vai enxergar o parecer do 3, e assim em diante. Uma vez que o relator recebeu o e-mail, e agora já está disponível esse projeto para avaliação dele, começa a contabilizar aquele prazo que eu comentei lá atrás, aqueles 15 dias. Né? Então vai começar a ser de forma decrescente aqui contabilizar o tempo de análise desse relator. E caso algum deles não faça a avaliação dentro do prazo, o sistema vai excluindo. Então, se o relator 3 não avaliou, ele exclui do rol aqui da lista de avaliadores. O 2 não avaliou, ele exclui daqui da área. Se os 3 não avaliarem o projeto, o sistema vai devolver esse projeto para a área que eu estou, que é essa aqui. E aqui eu vou poder indicar uma nova pessoa para que tenha mais 15 dias para realizar essa avaliação. Eu vou entrar na área de relatoria para mostrar como que esses projetos eles chegam também na área do relator e como que eles terão que fazer a análise do projeto sem que tenha grande influência. Como eu estou offline, o sistema ele demora um pouquinho para gerenciar. Bom, vamos acessar então a área de avaliação do relator. Eu vou simular aqui a entrada de alguém que acabou de receber um e-mail e vai ter que verificar quais os projetos que estão na sua área de relator. Então eu tenho aqui o perfil relator. Na tela do relator, cada bloquinho apresentado aqui também é um projeto disponível para avaliação. Aqui eu tenho uma resposta de pendência e aqui eu tenho 2 projetos novos. O relator ele terá a prerrogativa de declarar que não pode avaliar, então ele poderia escrever estou saindo de férias e enviar, e ao enviar, a Secretaria da CEOA vai receber um e-mail falando que o relator X
acabou de declinar da responsabilidade de avaliar determinado projeto pelos motivos que o relator declarar aqui. Caso o relator decida por avaliar esse trabalho, ele vai clicar aqui em relatar, ele vai ter à disposição todos os documentos anexados pelo pesquisador, estão todos eles aqui, basta clicar em cima de cada um deles que vai ser aberto na tela e ele vai conseguir realizar a leitura. E logo abaixo nós temos aqui um campo em que o relator ele vai descrever, né, a sua análise. Aqui nós temos praticamente uma guia, essa guia ela pode ser configurada, pode ser customizada pela própria secretaria, que a gente colocou um modelinho. Algumas instituições adotam esse modelo, outras não. O relator é obrigado a seguir essa guia? Não, o relator ele pode ser mais rebelde e seguir com o meu relato. Ele pode escrever o que ele já achar mais conveniente. Mas, de qualquer forma, ele poderia seguir também e garantir que não esqueceu de ver nenhum aspecto importante. E aqui logo abaixo ele vai conseguir definir qual é o parecer que ele vai dar para esse trabalho que ele acabou de analisar, né? Lembrando que, se o relator colocar aprovado, isso não significa que o projeto foi aprovado definitivamente. Esse projeto ele vai voltar para a secretaria, numa outra área, e vai aguardar uma reunião plenária ou vai aguardar um parecer do colegiado para que só então o resultado final seja destinado ao pesquisador. Ou seja, tudo que o relator escrever aqui não será visualizado pelo pesquisador. Então ele fica como se, para o pesquisador, não, ele fica no status de estar em avaliação, ou seja, você não tem resposta definitiva. Voltando lá no painel de controle do relator, aqui nós temos logo abaixo a resposta de pendência. No caso de resposta de pendência, você já não tem uma guia de avaliação, né? Não é necessário, porque a priori esse projeto ele já foi lido. Aqui eu coloquei como exemplo, mas geralmente ele traz a informação zerada. Tem um campinho talvez bem sutil aqui, recusar a resposta. Nós acabamos incluindo esse tipo de funcionalidade porque muitas vezes, quando você instala uma nova aplicação, os pesquisadores muitas vezes eles clicam para ver o que acontece e nós tivemos muitos casos de pendências que foram enviadas para a CEUA, porém ao ser analisada não tinha diferença nenhuma, nada foi anexado, nada foi alterado, ou seja, o pesquisador só clicou mesmo para ver o que acontecia e isso acabou caindo lá na CEUA. E para que você não tomasse mais tempo, tivesse que esperar uma reunião para relatar que nada foi alterado, aqui o relator tem a prerrogativa de recusar a resposta, ou seja, quando ele clica aqui, toda a resposta, todo o pacote de documentação, ele é devolvido para o pesquisador para que ele faça a correção. E assim, isso acontece de forma, na verdade, amigável, ou seja, porque você não espera uma reunião que vai acontecer talvez daqui a muitos dias, né? Para só então você formalizar uma pendência. Então aqui você não formaliza um resultado, você só devolve a documentação para que o pesquisador possa, em tempo fortuito, responder de forma adequada o que foi solicitado pela CEUA. Bom, logo abaixo na tela da relatora, aqui a gente tem uma área que são os projetos analisados por mim, né? Então isso aqui vai contabilizando na medida que eu vou realizando as análises, isso vai acumulando aqui, então eu vou ter só a autonomia de ver, eu não tenho mais como intervir, uma vez que eu já emiti a minha resposta, o projeto já foi aprovado ou já está em andamento, né? Já seguiu outro status, ele vai contabilizando aqui e vai me disponibilizando a documentação para somente visita, mesmo em visualização, não mais intervenção. Eu consigo também aqui, através do sistema, emitir um certificado de participação. Geralmente esse certificado ele é apresentado nas instituições para progressão de carreira, então o sistema ele vai contabilizando e vai somando os projetos que foram avaliados. Está aqui o modelo de certificado, né? A quantidade de projetos que foram avaliados por cada relator. E isso aqui está disponível 24 horas na tela do relator e ele não há necessidade de intervenção da secretaria para que ele consiga emitir esse documento. Então está aqui o modelinho, é isso que ele vai ter acesso. Todos eles, né? O segundo item
propostas para reunião e votação. Esse sistema de votação ele só existe ainda nessa versão 7.0, a gente está em fase de teste, mas a ideia é criar no próprio sistema um esquema de plenário virtual, né, em que a secretaria ela pode optar por abrir uma votação virtual para um determinado projeto, e cada relator vai conseguir votar se ele aprova, ou se ele pendencia, ou se ele reprova, e dessa forma você não ter a obrigatoriedade de ter que apresentar esse projeto, né, de votação virtual em uma plenária presencial, né? Essa é a ideia, por isso que algumas telas já elas são um pouquinho diferentes aqui. Então, aqui no meu caso, eu já entrei nesse projeto aqui, eu já dei o meu voto, independente do resultado, ele coloca votado aqui, e aqui mostra o número de dias que esse projeto vai se manter aberto para votação. Essa é uma ideia que a gente acabou tendo para reduzir, né, o tempo de resposta da CEUA para os projetos submetidos, né, e até para que você não acumule tanto projeto para uma só reunião. No item abaixo aqui ele está piscando esse nova intervenção, porque eu realizei o meu voto e algum outro colega postou algum outro comentário, ou seja, ele escreveu aqui reavaliar. Então eu vou entrar no sistema, vou ver o que o meu colega escreveu, pode ser que ele tenha escrito algo lá que vai me fazer mudar de ideia. E por isso aqui o termo reavaliar. E aqui ele me fala que restam 13 dias de abertura de sessão de votação para esse projeto. Então é só uma forma de garantir que cada relator vai ter o seu voto, independente se suplente ou titular, todos eles vão poder votar, mas tem uma área específica que a gente vai fazer a contabilidade de- dessa intervenção. Bom, essa é a área do relator, não tem muito que você né, navegar, são áreas muito curtas. Temos aqui um manual do relator que está disponível diretamente no perfil dele, basta clicar aqui, ele vai ter acesso a um documento em PDF para que ele consiga entender o funcionamento, mas por ser uma tela muito curta, acredito que não tenha lá grandes dificuldades. Eu vou mostrar agora o que acontece quando o relator devolve o projeto com uma resposta, né, ele avaliou o trabalho e ele enviou ele novamente lá para a CEUA. Então, o sistema vai trabalhando numa forma de envio e recebimento de dados o tempo todo. Eu vou acessar então agora como administrador do sistema para mostrar em que área que ele retorna, né? Vamos lá na administração e eu já vou direto no menuzinho, tá aqui. Então o projeto que estava na mão do relator, ele permanecia aqui em relatoria, agora ele migrou para projetos analisados, ou seja, tudo aquilo que foi avaliado no decorrer do mês, que seja, eles estão reunidos aqui. Aqui eu tenho a garantia de que todos eles estão disponíveis para validação. Então, geralmente, as instituições que utilizam o sistema, eles projetam essa tela aqui, né? Como você não tem mais a tramitação de papel, não é necessário, praticamente você faz a projeção dessa área aqui, e aqui você sabe que estão reunidos todos os trabalhos que ao menos um relator devolveu com resultado. Eu poderia ter 4 relatores avaliando o projeto. Se um só devolver, ele já me vem para essa área aqui. Por quê? Porque fica facultado a, a secretaria decidir se eles vão tocar adiante o projeto com o parecer de um só ou não. Então isso pode acontecer, o sistema não cria nenhuma alimentação. Aqui eu havia comentado que o sistema de votação ele está disponível somente na versão 7.0 e que está em teste, mas aqui a gente já tem pelo menos dá para visualizar um pouquinho desse sistema. Aqui é um projeto que eu abri para votação, era aquele que estava piscando na tela anterior. Eu abri esse projeto para discussão por 7 dias, está aqui, a votação está aberta, e aqui o sistema vai me mostrando uma tabelinha de votação, o quanto de voto que eu já tenho para essa validação. Aqui me aparece sem quórum, por quê? Porque eu só tenho um voto, né? Ou seja, o meu número não atingiu ainda pelo menos 50% mais um de participante para que eu pudesse emitir um resultado final quanto a esse projeto. Aqui abaixo ele mostra lá, são projetos que estão disponíveis para minha liberação,
mas que eu decidi até agora não vou abrir para plenário virtual. Ou seja, mas se eu clicar aqui nesse plenário virtual, ele vai me perguntar se eu desejo abrir uma sessão, vai me perguntar quantos dias eu quero que essa sessão fique aberta. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 9 dias. Vou dar um OK. Ele abriu para votação, então na tela do relator já aparece esse projeto lá e ele vai poder ser votado. Para validar o resultado final, então isso aqui vamos supor que o relator já me respondeu, já enviou uma resposta, eu vou clicar aqui em validar. Então suponhamos que eu esteja numa reunião, num momento de reunião com os relatores presentes, e eu quero discutir esse projeto aqui. Então, aqui comentários da avaliação, se eu tivesse 3, 4, 5 relatores avaliando o meu projeto, todo o texto que eles descreverem na tela deles, eu vou enxergar aqui, inclusive com os resultados. E aqui, independente se o relator aprovou ou pendenciou, vai prevalecer a opinião do colegiado. Então, mesmo que o relator tenha aprovado, eu posso chegar aqui e dar como resultado final um pendente. Então, não tem relação nenhuma, e pelo menos obrigatoriedade nenhuma de você seguir o resultado que o parecer que o relator forneceu. Então, aqui eu poderia descrever, né, o resultado final, pendência a esse projeto. Se eu aprovar, o pesquisador já vai ter acesso ao certificado que eu mostrei lá no começo da apresentação. Se for pendente, o sistema vai habilitar para o pesquisador e você vai ter que escrever aqui os motivos dessa pendência, né, o que está sendo solicitado de esclarecimento, e vai abrir todo o formulário editável para que o pesquisador consiga anexar novas informações ou prestar o devido esclarecimento para que se obtenha o resultado favorável. Lembrando que toda vez que o pesquisador submeter uma resposta de pendência e a secretaria aceitar essa resposta para avaliação, automaticamente o sistema vai enviar um e-mail para os mesmos relatores que fizeram a avaliação do primeiro trabalho. Ou seja, então, quando receber resposta de pendência, você não tem mais a obrigatoriedade de indicar novos relatores, né? Ele já vai se encarregar de enviar para os mesmos relatores que avaliaram o primeiro trabalho. Então, aqui, no meu caso, vamos supor que eu tenha aprovado o projeto, eu vou liberar esse resultado. Ao clicar em liberar esse resultado, o pesquisador vai receber um e-mail falando: olha, prezado pesquisador, o status do seu projeto foi alterado dentro do sistema. Entre lá para checar o que aconteceu. E quando o pesquisador acessar a área dele lá, vai aparecer lá, projeto aprovado, clique aqui e ao clicar ele vai ter acesso já ao seu certificado e assim já tocar o seu trabalho adiante. Bom, uma vez passado por todo esse período de aprovação, envio para relator, coleta dos resultados, o sistema vai permitir também que você consiga fazer a ata dessa reunião. Então, ela é uma ata bastante intuitiva, você pode clicar aqui no elaborar ata. Ele vai perguntar qual a data desta ata, poderia ser a data de hoje, não teria problema. Vai me perguntar se houve liberação de projeto nesta reunião. Por quê? Porque a gente poderia ter uma reunião para discutir aspectos administrativos, por exemplo, o horário de funcionamento ou o período de recesso de final de ano, alguma coisa nesse sentido, e não necessariamente discutir resultados de projeto. Se eu tiver a discussão de projetos, eu poderia colocar aqui a data inicial e data fim dos projetos liberados nesse período. Ou seja, o sistema está perguntando: olha, eu vou montar uma ata, né? Qual o período que você quer que eu componha essa ata dos projetos que foram liberados, né? Então, se eu colocar de aqui, por exemplo, 1º de janeiro a 30 de janeiro, ele vai me montar uma ata com todos os projetos liberados nesse intervalo de tempo. Por que isso acontece? Porque nós visitamos muitos locais e percebemos que algumas CEU elas fazem a liberação de trabalho no decorrer do mês. Você tem muitas aulas práticas, você tem treinamentos que já ocorrem há muitos anos e são projetos muito mais simples, que eles decidiram por não esperar uma reunião plenária para a liberação desse resultado. Então, no momento de você montar a ata, você fala: olha, eu quero que inclua também esses trabalhos que foram liberados fora dessa reunião plenária. É como se fosse um ad referendo.
Então, reunião presidida, lembrete para reunião. Aqui você vai ticar quais relatores estavam presentes nessa reunião plenária. E quando você montar, você clicar em gravar essas informações, o sistema já vai te montar um texto de ata praticamente pronto. Então está aqui, ele está cheio de itens e muito texto, né? Mas vamos supor que, né, nesse dia estava presente o reitor da universidade e ele não faz parte da comissão de ética no uso de animais, né? Então é um campo que você poderia editar. Você pode escrever aqui, né? E a versão que o sistema vai gravar é a versão que você inserir aqui sem problema algum. Uma vez que você gravou essa informação, o sistema vai transformar todo esse dado aqui em PDF e vai manter disponível para que você acesse de forma mais fácil e rápido toda a documentação já numa disposição de leitura pelo menos mais razoável. Então está aqui. Nós temos a ata de reunião da SEUA, reunião da comissão de ética no uso tal, realizada em tal dia, com a presença dos membros tal. Ele vai separar por área, então nós temos aqui as propostas avaliadas, né, quais são os projetos que foram avaliados. Vai trazer aqui o número do projeto, o título, o nome do responsável e o parecer de cada um deles. Está aqui, ó. Então todos eles já estão disponíveis aqui. Logo abaixo nós temos a área de resposta de pendências avaliadas, ou seja, né, ele separou, ele agrupou quais eram os de primeira análise, quais já tinham sofrido análise e agora seriam só análise das respostas, das considerações. Né? Então ele vai numerando toda a ata e é dessa forma que o documento é apresentado. Geralmente, por conta da modalidade, da facilidade e comodidade de se gerar essa ata, as instituições elas têm feito na própria reunião, né? Porque daí você aproveita a presença de todos. Eu vou voltar no menuzinho para mostrar mais alguns itens. A convocação ela é possível, né, passível de ser feita também no próprio sistema. Ao você montar uma convocação, o sistema ele já traz quais os projetos que estão disponíveis para liberação e ele já os inclui na ata, na pauta, desculpa. Então, já traz uma facilidade enorme para quem tem esse tipo de atividade no seu dia a dia. Por outro lado, também, esquecendo um pouco da ata, convocação e esse processo de avaliação, o sistema também permite que você consiga avaliar em tempo real os trabalhos da SEUA de forma gráfica, embora a gente tenha esses dados também em um documento PDF. Aqui somente ele vai trazer em tempo real, ele está vinculado no banco de dados, para que você tenha pelo menos um panorama de como está sendo o comportamento da SEUA quanto às suas atividades, o recebimento de projetos, o tipo de avaliação emitida. Então está aqui, ele vai gerar um gráfico. Aqui nós temos os projetos protocolados e estratificados por finalidade. Então aqui você vai saber quantos projetos foram de ensino, quantos projetos foram de pesquisa, quantos de alimentação, produção, e você permite, inclusive, o sistema permite, inclusive, que você isole alguma variável em relação a outra, para que fique fácil. Então ele está praticamente no modelo quase de uma aula, né? Então você consegue fazer a apresentação desses dados aqui dentro da instituição sem o menor problema. Então está aqui cada um deles com as suas tabelas, aqui há o número de projetos por área, departamentos ou setores. Logo abaixo aqui são alguns outros gráficos e você também consegue fazer o isolamento dessas variáveis. Você vai saber quantos mestrados, quantos doutorados, né, quantos projetos foram submetidos de cada campus. Aqui no meu exemplo eu só tenho o campus, por exemplo, São Paulo, mas poderia ter o campus BH, o campus Salvador, e aí eu saberia quantos projetos vieram de cada local. Fonte de financiamento, vínculos, né? Quem era professor, quem era aluno de pós-graduação, todos eles possuem o mesmo recurso, obtenção de patente, os pareceres emitidos, né? Todos eles seguem o mesmo fluxo, né? O tempo médio de tramitação do projeto, né, até o primeiro parecer, está aqui, né, o tempo que o relator levou para avaliar o projeto, o tempo que a SEUA levou para avaliar e emitir o primeiro resultado, né? E o tempo médio que o pesquisador levou para responder as pendências. Né?
Aqui nós temos o tempo médio até o desfecho final, porque você sabe que tem projetos que ficam pendentes várias vezes, então a gente contabiliza desde a entrada até o desfecho final, que seria um reprovado, seria um arquivado, algo nesse sentido. O número de propostas avaliadas por membro relator, né? Então isso aqui é somente para dar um panorama da frequência, a assiduidade dos relatores quanto aos projetos avaliados. E aqui, geralmente, um desempenho individual dos relatores, o tempo médio que cada um levou para avaliar, talvez eu sempre brinco que isso talvez fosse uma lista negra, né? Aqui você sabe praticamente quem são os relatores que mais demoram para devolver a resposta e aqueles que respondem com maior agilidade, né? Todos eles seguem o mesmo esquema, não tem grau de invasividade, você vai saber o número total e absoluto de cada um deles, né? Todos seguem o mesmo esquema. E por último, ele vai contabilizar o número de documentos submetidos pós-aprovação. Então você vai saber quantos projetos foram cancelados, quantas emendas foram enviadas, relatórios parciais, relatórios finais. E ele vai contando aqui então por frequência, né? Então, dentro do período que você estabeleceu. Não sei se deu para perceber, mas aqui eu tinha estabelecido um período. Eu coloquei aqui de 1º de janeiro de 2010 a 22 de 8 de 2019, mas você poderia selecionar um período de 1 ano, um período de 6 meses, o sistema iria fazer exatamente a mesma contabilidade feita aqui na minha tela. Esse mesmo relatório ele também pode ser gerado em PDF, vou colocar aqui o mesmo período. A única diferença é que ele vai gerar em tabela, né? Não vai ter mais resultados gráficos. Lá nos gráficos era somente para apresentação e praticamente serviria como numa aula, né? Não teria problema algum em você na exibição dos dados, mas aqui a gente tem em tabela. E nessa tabela é que se consta, inclusive, alguns dados que são alimentados no sistema do CONSEA quanto às espécies utilizadas, que seriam o número de animais solicitados, o número de animais aprovados e o número de animais utilizados. Então, né, nessa tabelinha que a gente vai gerar aqui, ele só está carregando para mim, ele já vai me trazer essa informação. A gente não consegue fazer com que ele saia no mesmo molde do formulário do CONSEA, mas ele te traz os dados para que a secretaria pudesse migrar. Embora, eu já mostro um pouquinho mais para frente, o sistema permite que você gere um JSON, que é um sisteminha agora criado pelo CIUCA, pelo pessoal do CONSEA, para que ele importe alguns dados de forma automática diretamente do sistema. Então o sistema ele vai conseguir gerar esse arquivo, você entra no perfil do sistema CIUCA e importa esse arquivo que ele já vai trazer título, nome do pesquisador, e-mail, data de aprovação e coisas assim. Bom, aqui eu vou abrir o relatório que eu acabei de mencionar. Esse relatório ele vai me trazer algumas informações. Então aqui, como eu mencionei, é um relatório que não traz especificações gráficas, mas a gente tem algumas informações em tabela, em número total e absoluto. Praticamente os mesmos dados que a gente tinha na área dos gráficos, só que apresentado em tabela. Mas o que nos interessa aqui, o que eu gostaria de mostrar para chamar mais atenção, seria a tabelinha de animais. Aqui no que nós criamos, então, é o número de animais por origem. Então nós saberíamos quantos animais tiveram sua origem no biotério central, por exemplo, quantos animais vieram da fazenda A, do criatório B. Ele mostrariam, inclusive, nas especificações de solicitados, aprovados, utilizados. Logo abaixo a gente despreza esse tipo de filtro, é que eu saberia o número de animais por finalidade, ou seja, eu saberia quantos animais foram destinados a ensino, quantos animais foram destinados à pesquisa, quantos animais foram destinados a treinamento. E logo abaixo a gente elimina os filtros e faz aqui uma tabela geral, que é o que interessa para o Conselho. Eles querem saber quantos animais ao todo foram solicitados e quantos aprovados e utilizados num determinado período. Então o sistema já faz essa contabilidade e já expõe de forma, pelo menos, para que você não tenha o trabalho de ficar contando
né, projeto por projeto, ele já mostra de forma fácil. Embora, lembrando que o sistema ele gera um arquivo com todas essas informações, né? O que a gente ainda não tem, não sei responder, é se o Silk está importando todos esses dados de uma só vez, mas que o sistema ele já gera um arquivo com todas essas informações presentes. Bom, vou voltar no menuzinho para mostrar um pouco mais do funcionamento. Eu abri a parte de relatório. Aqui nós temos as configurações .A e configurações .B. Embora a gente tenha um menu aqui com muitos botões, praticamente no dia a dia você trabalha com 3 deles, né? Geralmente você checa quais os trabalhos que foram submetidos, faz a indicação dos relatores responsáveis pela análise e depois você coleta quais projetos você já tem resposta de algum avaliador. Todo o restante desses botões aqui, eles são praticamente botões de gerenciamento, que talvez você acesse uma vez por mês ou uma vez por semana que seja, né? O botão rastrear, onde você faz a localização de qualquer trabalho que já deu entrada na SEUA, né? Não tem, ele vai permitir que você faça a busca por número do projeto, pelo nome do pesquisador, inclusive pela área ou disciplina ou departamento, você consegue realizar essa busca. O sistema permite também que você faça a suspensão, pelo menos administrativa, do projeto. Embora você tenha aprovado o trabalho, é possível você suspender, sei lá, por alguma denúncia, alguma ocorrência grave, você consegue entrar no sistema e realizar essa suspensão, e o pesquisador vai receber uma notificação falando que o projeto foi suspenso e vai apresentar para eles quais foram os motivos. Nós temos uma aba aqui de contato, então sempre que o pesquisador, mesmo que ele não tenha senha, não tenha nada de acesso ao sistema, ele pode clicar aqui no contato e postar uma dúvida para vocês, né? E essa dúvida ela não vai só por e-mail, né? Ela cai nessa caixa de contatos aqui e através do próprio contato você consegue responder, e ao responder e enviar, o pesquisador vai receber um e-mail com uma cópia da pergunta e vai, claro, acompanhado da resposta que a SEUA der. E aí vai gravando isso no banco de dados e com o tempo talvez você tenha aí um FAQ de perguntas e respostas fornecidas pela SEUA, né? Porque geralmente você tem muitas perguntas de formas diferentes, mas a resposta praticamente é a mesma. Clicando aqui em configurações A, eu tenho uma série de itens que a SEUA poderia, na verdade, customizar uma parte do sistema quanto aos itens e tópicos que são fornecidos como lista de opção para os pesquisadores. Então aqui nós temos áreas, os tipos de vínculos. Aqui vamos pegar biotério, por exemplo, o local onde eu vou cadastrar os meus locais de fornecimento, né? Então eu tenho biotério central, mas eu poderia registrar um novo aqui, poderia chamar esse biotério de ABC, preencher os campos respectivos aqui, e aqui mostrar um sim, esse certificado. Ao selecionar sim, sempre que você aprovar um projeto em que ele tenha apontado o biotério ABC como fornecedor de animal, então sempre que houver aprovação, o sistema vai disparar uma cópia do certificado para esse local. E aí esse local vai poder, olha, você foi alvo né, será alvo para fornecer animal para um projeto de pesquisa recém-aprovado na SEUA. E aí eles podem se organizar, né, para que já adote as medidas administrativas para a liberação desses animais, sabendo que o projeto acaba de ser aprovado, né? E aqui abaixo aquilo que eu comentei sobre você limitar os animais fornecidos pelo biotério ABC, aqui no meu caso. Então, se eu mencionar aqui que o biotério ABC ele só fornece bovinos, no meu caso, sempre que o pesquisador selecionar o biotério ABC, só vai aparecer como opção bovino e a linhagem que eu especificar aqui. Então, ele fica restrito e aí você impede que o pesquisador dê informação errada, né, para a comissão, né? Todos os outros menus, vou abrir eles aqui. Tá aqui, todos eles trabalham numa forma de customização. Então você pode adicionar ou desativar instalações, os tipos de estresse, os grupos de fármacos, né? Aqui a lista de relatores, onde a própria comissão vai cadastrar os seus relatores e ao cadastrar cada um recebe uma senha de administrador de sua área, né? Uma senha de avaliação, não acessando como um administrador, mas para avaliar os seus projetos.
e aqui que você controla. O sistema também tem uma parte de controle de acesso, que você vai saber, né, quem foi que acessou o sistema, em que horário, em que dia, em que perfil que foi acessado, somente como forma de segurança. Esse anexar modelos, nós temos no formulário 4, onde o pesquisador ele faz o anexo dos documentos. E lá eu posso postar modelos de documento, por exemplo, deixar disponível lá o modelo do termo de consentimento livre esclarecido do proprietário do animal. Então eu posso deixar, fazer com que isso fique lá disponível para que o pesquisador tenha acesso e possa pegar direto na área do upload de documentos. Aqui o manual de secretaria, que está disponível no próprio menuzinho, caso como orientação e para que o pessoal, quem tiver interesse, possa pegar a qualquer momento sem maiores dificuldades. Eu vou abrir um outro menuzinho, que é o menuzinho de configurações ponto B. Tem mais uma série de botões, que geralmente são botões de cunho mais de avaliação, ou pelo menos de consulta, né? Aqui o que eu mencionei daquele JSON, aqui você vai conseguir gerar um arquivo num determinado período que você jogar interessante para que ele gere esse arquivo e você possa importá-lo ele no Siuca. A área de comunicados, você consegue disparar comunicados em massa. Eu quero enviar um comunicado para todos os pesquisadores cadastrados na base de dados do sistema. Então você dispara aqui e todos vão receber um e-mail com o comunicado que você inserir. Esse trocar parecer, embora você tenha lá decidido em reunião e emitir os pareceres definitivamente, vamos supor que numa certa correria ocorreu algum erro e ao invés de um parecer aprovado, você emitiu um parecer pendente. Então nessa tela aqui o sistema vai permitir você trocar esse parecer, sem que você tenha que fazer intervenção no banco de dados ou recorrer ao pessoal de TI para realizar essa correção. Aqui a própria secretaria poderia fazer essa correção. Esse roteiro de avaliação é aquela guia que eu comentei na área de aprovação, na área de avaliação do relator. Então aqui você pode colocar quais os dados, por exemplo, olha relator, eu gostaria que você verificasse o tamanho da amostra e verificasse a metodologia utilizada. E toda vez que o relator entrar para avaliar um projeto de pesquisa, ele vai encontrar essas frases lá chamando a atenção para que ele observe esses itens. Aqui esse backup do banco de dados, você pode clicar aqui, o sistema vai transformar tudo em um arquivo e vai baixar na sua máquina para que você tenha o backup de todo o banco de dados, não dos arquivos que foram feitos upload, apenas do banco de dados. Esse questionário, como o sistema permite que você encaminhe os relatórios parciais, relatórios finais através do próprio sistema, você pode criar questionários customizados para cada item. Então, você pode falar, olha, sempre que o pesquisador acessar e tentar enviar um relatório parcial, eu gostaria que ele respondesse tais perguntas. Sempre que um pesquisador tentar submeter um relatório final, eu gostaria que ele respondesse X perguntas. Ou, se o pesquisador nos encaminhar um pedido de cancelamento, eu gostaria que ele me respondesse Y perguntas. Né? Então, somente uma forma de customizar. Esse propostas vigentes foi um arquivo que a gente criou recentemente, que você consegue pelo menos saber quais os trabalhos que têm a sua vigência ativa. Ou seja, quem está dentro de um período, projetos que começaram em janeiro de 2019 vão terminar só em 2020. É um projeto vigente, está ativo. Mas você tem uma série de projetos que provavelmente terminaram em 2018 e até agora talvez o pesquisador não submeteu nenhum relatório final, não enviou um pedido de cancelamento, mas que no sistema ele conta como aberto e pelo menos em execução. Então é possível você ter conhecimento de quais são esses projetos. Aqui nós temos um controle de alertas, né? Então toda vez que o sistema dispara um e-mail comunicando sobre uma pendência, um e-mail comunicando a recuperação de senha, ou comunica que a vigência está expirada, a gente acabou acrescentando, então o sistema avisa quando, por exemplo, se nós tivermos um projeto que a vigência vai vencer agora daqui 2 meses, o sistema vai avisar, olha, daqui 60 dias a vigência do seu trabalho vai vencer, por favor, solicite a extensão ou envie um relatório final para finalizar o processo. Então está aqui todas as modalidades
né? Então, toda vez que o sistema dispara algum tipo de comunicado, ele registra aqui para que a gente consiga fazer a rastreabilidade desse documento e assim seguir item por item o que aconteceu. E logo abaixo, a gente consegue fazer conversão, como, claro, obviamente a gente não consegue estimar ou pelo menos prever que tipo de análise a comissão gostaria de fazer em relação aos dados que essa gama de dados que a gente tem aqui no sistema, você consegue migrar uma parte desses dados para Excel. E dentro do Excel, cada instituição vai conseguir fazer a análise que deseja sem maiores problemas, ou pelo menos sem intervenção de programador para retirar dados específicos dessa plataforma. Bom, o método de funcionamento, eu acredito que tenha abordado muito dos campos, estão todos eles aqui. Existe uma série de recursos a mais, que são recursos menores, mas que vai com certeza auxiliar a, a submissão do projeto. Aqui a gente tem base DB. Essa base DB, na verdade, você consegue ter acesso aos projetos que estão preenchidos na base do sistema, mas que até o momento não foram submetidos. Então a gente não sabe prever o motivo, mas estão em fases de preenchimento. Então você consegue saber o quanto você tem de trabalho de um determinado período aqui para frente, porque os pesquisadores ainda estão preenchendo, um está na fase 2, outro está na fase 3, o outro está coletando assinatura, então é uma série de dados que vão auxiliar a secretaria para que você não tenha, pelo menos tenha um mínimo de trabalho no gerenciamento desse monte de arquivos. Eu vou entrar agora só numa última área que eu acabei não apresentando, que eu vou simular a entrada do pesquisador no perfil dele, que é para mostrar como que eles fazem a submissão de relatórios parciais ou relatórios finais. Então, toda vez que o pesquisador tem o seu projeto aprovado, vai surgir um botão lá chamado atualização. Está aqui ó, um botão atualização. Lembrando que toda vez que o pesquisador faz a submissão de um projeto a seu, ele consegue também emitir um comprovante de que o projeto está em avaliação na CEUA. Então, muitas instituições e muitos locais, agências de fomento, né, eles aceitam essa declaração, pelo menos esse documento comprovando que o projeto foi submetido. Está aqui, ó, então, comprovante de submissão de proposta. E você pode apresentar isso a uma agência de fomento, mostrando que o projeto pelo menos está em avaliação. Bom, voltando lá na atualização, então está aqui, ó, é um projeto que já foi aprovado, projeto de pesquisa aprovado, e eu tenho o botão atualização. Clicando nesse botão atualização, eu vou ter à minha disposição uma série, deixa eu só voltar, ele acabou saindo porque eu estou viajando, na verdade navegando em vários perfis diferentes ao mesmo tempo, e o sistema acaba não desconhecendo qual que eu quero acessar. Mas ao acessar a área do pesquisador e clicar nesse botão atualização, ele vai me permitir encaminhar emendas. Dentro das emendas estão os pedidos de adição de animais. Está aqui, vou só selecionar para... Está aqui, descreva de forma sucinta e objetiva a proposta da emenda. Eu posso adicionar membros na equipe, posso adicionar como posso excluir. Posso mexer na amostragem, né? Eu posso adicionar animais, ele vai me perguntar qual que é o plano de ação, se eu desejo excluir, desejo aumentar o número de animais ou incluir novas espécies, né? Mesmo com o projeto em curso. Posso alterar o cronograma, olha, eu disse que ia terminar em julho, mas eu vou terminar em setembro, então gostaria de prorrogar, o sistema vai permitir isso. Lembrando que quando você faz a submissão de um documento atrelado a um projeto que já passou por um processo de aprovação, quando a CEUA recebe essa documentação, automaticamente esse documento ele vai para o mesmo relator que avaliou a primeira pesquisa. Então, ele já se encarrega de encaminhar de forma direta para o relator ou para os relatores que fizeram a análise do primeiro projeto. Então, aqui, relatório parcial, por exemplo, aqui tem as perguntas que eu customizei como relevante para o meu caso aqui. Tá aqui tem ele vai me perguntar um dado, né, inclusive o número de animais que foram utilizados num determinado período para que eu insira aqui e isso componha a minha tabela de animais utilizados dentro do período que o CONSEA geralmente pede todo o final de ano. E aí eu vou mostrar para vocês como que esse documento ele chega na Secretaria da CEUA
como que ele é recebido. A secretaria, da mesma forma que ela pode devolver um projeto de pesquisa, ela pode também a, recusar um documento específico. Está aqui, relatório parcial, eu tenho vários aqui que eu simulei como teste, então tem um relatório, tem uma notificação, e embora o pesquisador tenha submetido vários documentos do mesmo trabalho, está aqui sobre o mesmo número, né, eu posso recusar eles individualmente ou aceitar um e recusar dois, aceitar os três, então não tem qualquer vínculo, né, de, que atrele esses documentos entre si. Então, eles são praticamente independentes e aí a secretaria tem autonomia para emitir o parecer que julgar interessante. Uma vez recusado, o pesquisador vai receber um e-mail também, olha, houve uma mudança de status no trabalho X, entre lá para verificar o que aconteceu. Uma vez recebido, o sistema dispara um e-mail para o relator, falando, olha relator, o senhor tem trabalho para avaliar, tem um documento para avaliar, entra na plataforma com a sua senha para que o senhor realize a análise deste trabalho. Então, acredito que tenha passado por todos os itens aqui. Existe muito mais funções né, intrínsecas aqui nos sistemas ou atreladas ao funcionamento da plataforma, mas em termos de funcionamento, praticamente é isso aqui. Quero agradecer a todos. Caso alguém tenha alguma dúvida, basta deixar no comentário que a gente responde e aí todos os outros colegas podem ter acesso a resposta, caso não tenham perguntas semelhantes. Muito obrigado e até mais.